Olá, e aí? Estamos vindo do Oito de Espadas. O Oito de Espadas nos revela as autossabotagens. Quando a gente deixa de seguir o nosso instinto, que a nossa vontade nos leva a fazer, porque a mente está dizendo que não é melhor que a gente faça isso, que é melhor que você permaneça como você está, pelo menos é seguro. O Oito de Espadas é a fase onde nós nos desconectamos do nosso corpo e damos foco total à nossa mente. E quando a gente se desconecta do nosso corpo, isso pode indicar vergonha de quem a gente é, isso pode indicar vergonha dos nossos desejos, isso pode indicar vergonha de como o nosso animal interior gostaria de agir. Não é tão simples, tudo deve ser lidado e tratado com muito mais profundidade na vida de cada um, mas nós seguimos adiante e encontramos o Nove de Espadas. O Nove de Espadas pode ser traduzido como tormento. Observe como o naipe de espadas vai ficando cada vez mais crítico. Nós já estamos no 9 e a maioria dos arcanos do elemento ar nos revelam o perigo da mente. O perigo de deixarmos a mente, a nossa racionalização, nos guiar. E esse é o mundo que a gente vive desde sempre. Os arcanos foram criados há mais de 500 anos e há mais de 500 anos a mente representa todo esse desafio tratado no naipe de espadas. Aqui nós vemos o nosso guerreiro com as mãos no rosto, espadas ao seu redor cheias de sangue, na noite escura da lua. O sagrado está ali, mas de forma lunar. O Nove de Espadas vai representar os momentos onde os nossos pensamentos, eles continuam de forma tão incessante que a gente cai em insônia, que eles se repetem e se repetem e se repetem e se repetem. E isso começa a trazer sofrimento emocional. Isso começa a trazer tormento. O Nove de Espadas representa o momento onde a gente tenta negar algumas coisas da nossa vida, mas eles tomam forma porque a gente tenta não lidar, tenta não encarar. Eles crescem, eles tomam vida dentro de nós, nos condenam, nos culpam, nos traz insatisfações, incertezas, nos jogam num abismo. E isso vai trazendo sofrimento emocional, porque à medida que a gente vai dando atenção a determinados pensamentos, eles se convergem no nosso corpo de forma somática. Ou seja, dependendo do tipo de pensamento e da quantidade negativa de pensamentos que você pode ter, o seu corpo sente tudo. O seu corpo revela tudo. Então as doenças, muitas delas, elas podem ter origem nos pensamentos. Não é tão simples, mas elas podem estar conectadas. Para poder a gente entender melhor o Nove de Espadas, vamos para os arcanos ocultos. Aqui nós encontramos o Eremita, o arcano maior número 9. O Eremita é aquele que revela a nossa caverna interior. Então o Eremita no Nove de Espadas, ele representa o momento onde a vida nos joga para dentro de forma inescapável. Então você precisa encarar o seu escuro interior, a sua caverna, o que existe dentro de você, o que te traz sabotagem e o que te traz sabedoria. O que na sua vida, no decorrer da sua vida, nas coisas que foram te acontecendo, se tornou vivo e monstruoso dentro dessa caverna, e o que realmente se tornou sabedoria. Então o Eremita aqui oculto, ele nos lembra que se você não tiver discernimento, se você não tiver critério mental, se você não tiver espada afiada, você cai em tormento. Se você não souber cortar e separar o joio do trigo da sua vida, o joio sempre estará te intoxicando mentalmente.
E diante dessa tormenta, representada aqui pelo 9 de espadas, o eremita também ele nos revela que existe um velho sábio, uma velha sábia dentro de nós. Mas, enquanto a mente tentar predominar e estar no centro de tudo, esse velho sábio, essa velha sábia, essa sabedoria, ela não tem espaço para emergir. Então, diante dos tormentos, das crises, dos choros profundos, da incapacidade de saber o que fazer, da incapacidade de saber lidar com algumas coisas, é o momento onde o eremita pode surgir com um insight, uma visão, um vídeo, uma música, uma cura. Oculto junto também ao 9 de espadas, nós encontramos o arcano da lua. O arcano da lua está presente aqui. O arcano da lua é uma forma onde o sagrado se manifesta na nossa vida a partir do mistério. O arcano da lua nos lembra que nós não teremos respostas para tudo. E enquanto a gente tenta permitir que a nossa mente continue buscando resposta para tudo, o tormento pode ser grande. Então, dentro da caverna do eremita, junto das incertezas da vida, junto de questões emocionais, de questões do passado, de questões inexplicáveis, se a gente tenta entender tudo de forma racional, o tormento acontece. Quantas vezes? Então, o arcano da lua ele representa a jornada da alma, a noite escura da alma, a travessia do deserto. Se a gente tenta atravessar o deserto, se a gente tenta atravessar a noite escura com a mente e não com o corpo, e não com a ação, e não com o nosso instinto, a gente se perde. A gente cai em paralisia extrema. E a paralisia, ela é completamente contra o eterno fluxo do espírito. Então, o 9 de espadas representa os momentos de forma crua, onde a mente começa a nos matar. É o momento onde a nossa vitalidade vai para os ares devido à inércia. Então, as espadas do guerreiro aqui estão cheias de sangue. Ele já está sangrando por dentro de tanto sofrimento. Isso tudo revela, mais uma vez falando, que a nossa razão não deve nos guiar, que a nossa espada é uma ferramenta, não a nossa inteireza. Então, para poder a gente lidar com o arcano da lua que é oculto, a gente precisa caminhar no escuro, aonde todos os livros, todas as informações que você tem a respeito da vida não te servirão. Apenas a entrega, apenas a incerteza e a confiança silenciosa e a fé, às vezes quase extinguida, de que as coisas melhorarão, mas sem garantia nenhuma. Isso é a fé, esse é o mistério da vida, esse é o mistério do sagrado, isso tudo também é Deus. Então, quando o 9 de espadas sai numa leitura, ele pede para você avaliar com muita atenção o domínio que a sua mente está exercendo sobre a sua vida. E então nós seguimos adiante e finalmente finalizamos o naipe de espadas. O que ele nos revela no seu arcano final.